Você nunca vai ver o nome delas em livros de história. Talvez nunca tenha ouvido uma pregar. Mas quando dobravam os joelhos, o inferno tremia e o céu se inclinava para ouvir. Antes de cada avivamento que abalou nações, antes de cada sermão que rasgou corações, antes de cada multidão chorando aos pés da cruz, havia alguém escondido. Alguém que ninguém viu, mas que Deus conhecia. Elas não buscavam holofotes, elas não queriam aplausos, eram mulheres comuns, mas o secreto delas era um altar de fogo. Enquanto o mundo corria, elas paravam. Enquanto os outros falavam, elas gemiam. Enquanto muitos buscavam fama, elas buscavam a face. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te ver em secreto te recompensará. Mas a recompensa delas não era ouro nem visibilidade. Era ver o céu tocar a terra. Essas são as mulheres que oravam até as paredes tremerem. Heróis esquecidos, mas não pelo céu. Nessa série, você vai conhecer os bastidores da glória. A vida de mulheres que ninguém fotografou, mas que acenderam o fogo do Espírito em gerações inteiras. Porque o mundo aplaude o palco, mas Deus corou o secreto. Peg e Christine Smith, as irmãs do avivamento da Ilha de Levis. A Escócia estava fria, espiritualmente morta, as igrejas vazias, os jovens distantes, a geração dormindo. Mas em uma casa humilde, numa ilha esquecida, chamada Levis, duas irmãs oravam. Peg Smith tinha 84 anos, cega. Christine Smith, sua irmã, tinha 82, encurvada, com artrite severa. Mas elas tinham algo que muitos perderam: fome por Deus. Elas viam o que ninguém via, elas sentiam o que poucos sentiam, e decidiram fazer o que quase ninguém fazia: dobrar os joelhos e não parar mais. Elas clamavam noite após noite: Senhor, tu prometeste derramar teu espírito, e nós não vamos soltar tuas vestes até que o Senhor venha. Na sua sala, orando de madrugada, elas tiveram uma visão. Elas viram um homem de Deus sendo usado na ilha. E disseram: chamem Duncan Campbell, Deus quer usá-lo. Ele nem estava disponível, mas cancelou tudo, porque quando Deus chama, o servo obedece. Quando ele chegou, o céu já estava ali. Pessoas caíam em arrependimento. Nas ruas, o culto nem começava e os jovens estavam prostrados no chão. A igreja não organizou isso, a programação não produziu isso, o marketing não gerou isso. Duas mulheres de oração. Sim. Salmo 145, marcado 18, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Peg e Christine oraram até o céu tocar a terra. E sabe o que é mais forte? Elas nem foram aos cultos. Estavam em casa, mas suas orações estavam no altar. O altar que se constrói quando ninguém vê. Com lágrimas, com fé, com fome. Enquanto a igreja estava adormecida, elas estavam acesas. Enquanto muitos diziam: o tempo de avivamento já passou, elas diziam: o tempo é agora, Senhor. O Espírito Santo veio, não por causa de técnicas, mas por causa de clamor. Porque Deus ainda responde à oração perseverante. Elas não pediram fama. Elas não buscaram posição. Elas buscavam o Deus de Elias. E o Deus de Elias respondeu com fogo. Tiago 5, marcado 16, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O avivamento da ilha de Levis não foi acidental. Foi resultado de duas mulheres que oraram até o céu não aguentar mais ficar em silêncio. Se duas irmãs idosas, uma cega e outra encurvada, puderam incendiar uma ilha inteira, o que Deus poderia fazer com você hoje? Talvez você se sinta esquecida, limitada, sozinha. Mas não subestime o poder de um coração em chamas. Porque o mundo não viu Peg e Christine, mas o inferno soube quem elas eram. E o céu nunca as esqueceu. Deus ainda procura intercessoras assim. Mulheres que o mundo não conhece, mas que o inferno respeita. Você pode não ter um púlpito, mas se tiver um quarto,
você já tem um altar. Susanna Wesley, o avental como véu, o lar como altar. Ela não liderou uma igreja, ela não escreveu livros famosos, ela nunca foi a uma cruzada. Mas seus filhos incendiaram o mundo. O nome dela era Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o pregador do fogo, e de Charles Wesley, o poeta dos hinos eternos. Mas antes de serem pregadores, ela foi intercessora. Susanna teve 19 filhos. Sim, 19. E mesmo em meio à correria, à pobreza e à pressão, ela reservava 2 horas por dia para orar. Como? Ela se sentava na cadeira, jogava o avental sobre a cabeça e todos os filhos sabiam: mamãe está com Deus. Não era um pano, era um véu. Era o santo dos santos. Enquanto os filhos brigavam ou estudavam, ela gemia, ela intercedia. Ela cobria cada um com oração. Ela ensinava cada filho a orar, a jejuar, a ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, a temer o Senhor. John Wesley dizia: tudo o que aprendi sobre disciplina espiritual, aprendi com minha mãe. Ela não queria filhos de sucesso, ela queria filhos santos. Ela não desejava fama, ela desejava salvação. Provérbios 31, marcado 28, diz: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O lar dela era o seu campo missionário. A cozinha, seu altar. O avental, seu véu sacerdotal. Susanna Wesley orava até o céu descer e ensinava seus filhos a fazerem o mesmo. Foi assim que nasceu o movimento metodista. Não em uma tenda de avivamento, mas na sala de uma mãe que conhecia o secreto. Você talvez pense: mas eu sou só uma mãe, sou dona de casa, não tenho tempo nem força. Mas Susanna Wesley também não tinha. O que ela tinha era decisão. Se o teu lar se tornar altar, teus filhos se tornarão flechas. Deus ainda usa aventais como véus, fogões como púlpitos e mães como intercessoras que levantam profetas. Quem sabe o próximo Wesley esteja aí no seu colo, mas ele vai precisar do seu clamor. 3 mulheres, 3 histórias diferentes, mas um mesmo fogo. O que elas tinham? Não era talento, não era fama, não era posição. Era um compromisso com o secreto. Uma fidelidade no invisível. Enquanto o mundo buscava holofotes, elas buscavam joelhos queimando. Enquanto muitos queriam palcos, elas queriam o altar. E o céu nunca se esqueceu. Isaías 62, 6, 7 diz: não deis descanso ao Senhor, até que Ele restabeleça Jerusalém. Esse é o chamado para todas as mulheres que ouvem essa voz agora, para as mães, esposas, jovens guerreiras, que entendem que o verdadeiro poder está na oração que ninguém vê. O avivamento começa no secreto, a mudança começa no quarto de oração, a vitória começa na intercessão. Você pode ser a próxima mulher que faz as paredes tremerem. Você pode ser a próxima intercessora que muda a história. Porque Deus ainda levanta mulheres assim, mulheres que oram até as paredes tremerem. A hora é agora, o altar está preparado, Deus está esperando. Você vai se levantar?